Você poderia dizer seu nome? Tyler James Robinson. Tyler Robinson, o suspeito de assassinar o ativista político Charlie Kirk, que foi brutalmente morto a tiros a sangue frio na semana passada diante de uma multidão lotada em Utah, foi oficialmente acusado e compareceu ao tribunal pela primeira vez. Estamos analisando todos os ângulos jurídicos dos acontecimentos de hoje, desde as acusações até as provas. Mas alguém será preso. E o que esperar a seguir? Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Temos acusações e a primeira audiência judicial para Tyler Robinson, de 22 anos, o homem acusado de matar a tiros o ativista político Charlie Kirk, na semana passada, durante um debate na Utah Valley University. E eu quero falar sobre o que acabou de acontecer nessa primeira audiência, certo? Vamos falar sobre as acusações, as defesas, as provas, discórdia, bastante sobre isso também. Acusações federais, mas como o dia começou? Houve uma coletiva de imprensa realizada em Utah para anunciar as acusações formais do Estado contra Tyler Robinson. Aqui está o promotor do condado de Utah, Jeffrey Gray. Estou apresentando uma denúncia criminal acusando Tyler James Robinson, de 22 anos, pelos seguintes crimes. Primeira acusação: homicídio qualificado, um crime capital por causar intencionalmente ou conscientemente a morte de Charlie Kirk em circunstâncias que criaram grande risco de morte para outras pessoas. Segunda acusação: disparo de arma de fogo resultando em lesão corporal grave, um crime de primeiro grau. O Estado também alega fatores agravantes nas acusações 1 e 2, porque acredita-se que o réu tenha mirado em Charlie Kirk com base na expressão política de Charlie Kirk e fez isso sabendo que havia crianças presentes e que testemunhariam o homicídio. O Estado também está acusando o réu, na terceira acusação, obstrução da justiça, um crime de segundo grau por mover e ocultar o rifle usado no tiroteio. Acusação 4. Obstrução da justiça, um crime de segundo grau por descartar as roupas que usava durante o tiroteio. Acusação 5. Manipulação de testemunha, um crime de terceiro grau por orientar seu colega de quarto a apagar sua mensagem incriminadora. Acusação 6. Manipulação de testemunha, crime de terceiro grau por instruir o colega de quarto a permanecer calado se interrogado pela polícia. E acusação 7, cometimento de um crime violento na presença de uma criança, um delito de classe A, por cometer homicídio, sabendo que havia crianças presentes e que elas poderiam ter visto ou ouvido o assassinato, e o fez com base na expressão política de Charlie Kirk. Ok, novamente, essas são acusações estaduais, não acusações federais, acusações estaduais. E Gray anunciou que eles planejam apresentar um aviso de intenção de buscar a pena de morte aqui. Sim, há alguns novos detalhes. Sim, há novas acusações, porque no depoimento original de causa provável estavam listados assassinato, obstrução e disparo de arma de fogo, que foram os motivos da detenção. Agora ficamos sabendo desses fatores agravantes, certo? Sobre crianças, expressão política, manipulação de testemunhas e acusações adicionais de obstrução e crimes violentos. Isso é novo. E, aliás, Gray revelou muitos outros detalhes também, que vão ser fundamentais nesse caso. Lendo a partir das informações criminais que foram registradas aqui. Em Utah, geralmente não há grande júri. Isso equivale à acusação formal das informações criminais. Além das imagens de vigilância que teriam registrado Robinson antes, durante e após o tiroteio, até no telhado, você precisa ouvir isso. Eles afirmam que ele deixou o rifle na floresta logo após o tiroteio, certo? A informação diz, abre aspas, o rifle, as munições e a toalha foram enviados para análise forense. DNA compatível com o de Robinson foi encontrado no gatilho, em outras partes do rifle, no estojo da cápsula disparada, em 2 dos 3 cartuchos não disparados e na toalha. Uau! Ah, e também
A polícia cumpriu o mandado de busca na casa de Robinson. Durante a busca, a polícia achou uma cápsula com gravações parecidas às das cápsulas do rifle perto da UVU. A polícia achou vários alvos baleados na casa de Robinson. Então, além de terem provas ligando ele a esse suposto crime, eles também estão tentando mostrar, certo, preparação, planejamento. E essas inscrições que foram encontradas com a suposta arma do crime, do que eu estou falando? Percebe o volume, óbvio. O que é isso? Ei, pega, fascista! O bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau. Se você leu isso, você é gay. Então voltamos à ideia. Se eles encontraram gravuras na casa dele, que são compatíveis com isso, é algo bem forte. Você acha que já viu tudo no sidebar? Pense de novo. 50 maneiras de pegar um assassino. Apresenta casos reais, em que detetives mudaram o plano para capturar assassinos a sangue frio. É apresentado por 50 Cent, e esse não é o seu típico programa policial, beleza? É uma jornada com reviravoltas e apostas altas, onde investigadores fora do padrão tentam resolver o caso. De armadilhas marcantes a revelações chocantes, cada episódio mostra que assassinos que acham ter escapado do crime deviam repensar. Veja 50 maneiras de pegar um assassino, com 50 Cent, só na Fox Nation. As informações indicam que os pais de Robinson suspeitaram que ele era o atirador após verem as imagens divulgadas pelas autoridades. Eles ligaram para ele e contaram com um amigo da família para que se entregasse. Então agora você está falando sobre possíveis testemunhas que vão depor contra ele, certo? Mas precisamos falar sobre esse colega de quarto, certo? Esse colega de quarto é muito importante para esse caso. Você deve ter visto reportagens sobre o colega de quarto. O governador Spencer Cox disse que ele estava cooperando. E agora, você está vendo como Robinson é acusado de tentar fazer com que esse colega de quarto apagasse provas e ficasse em silêncio. Mas as informações criminais e Gray, meu Deus, revelaram outra coisa. Confirmou o que foi relatado, que Robinson, aparentemente, estava em um relacionamento romântico com esse colega de quarto que a mãe de Robinson afirmou ser um homem biológico em transição de gênero. Veja o que dizem as informações criminais. Em 10 de setembro de 2025, o colega de quarto recebeu uma mensagem de Robinson. Largue o que está fazendo e olhe sob meu teclado. O colega de quarto achou sob o teclado um bilhete. Tive a chance de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la. A polícia encontrou uma fotografia desse bilhete. Após ler o bilhete, o colega de quarto respondeu por mensagem. O quê? Cheio de interrogações, você só pode estar brincando. Ao que Robinson responde, e eu vou ler trechos dessa troca de mensagens. Eu ainda estou bem, meu amor, mas estou preso em Orem por mais um tempinho. Logo poderei voltar para casa, só preciso pegar meu rifle. Sinceramente, eu queria manter isso em segredo até morrer de velhice. Desculpe por te envolver. O colega de quarto escreve, você não foi quem fez isso, certo? E Robinson responde, ou Robinson supostamente responde, fui eu. Me desculpe. O colega de quarto então pergunta depois, por quê? Robinson teria respondido, por que fiz isso, colega de quarto? Sim, Robinson. Já estava cansado do ódio dele. Tem ódio que não se negocia. O colega de quarto pergunta, há quanto tempo você planeja isso? Robinson teria respondido, cerca de uma semana, acho. Robinson, supostamente, escreve sobre obter o rifle. Eu queria ter voltado e pegado assim que cheguei ao meu veículo. Estou preocupado com o que meu velho faria se eu não trouxesse o rifle do vovô de volta. Não sei se tinha um número de série, mas não seria rastreado até mim. Eu me preocupo com o Prince. Deixei escondido onde troquei de roupa, sem tempo ou capacidade de levar comigo. Talvez eu tenha que abandonar e torcer para que não encontrem o Prince. Como diabos vou explicar para o meu velho que perdi isso? Ele diz, lembra que eu gravava balas? As mensagens são quase todas piada. Se eu vir um aviso dizendo bulge o buu na Fox News, acho que vou ter um troço. Robinson, então, supostamente, manda uma mensagem. Apague essa conversa e não fale com a imprensa, por favor. Não dê entrevistas ou comentários se um policial perguntar.
peça um advogado e permaneça em silêncio. Então isso configura manipulação de testemunha, certo? E quanto dessa troca é consistente com as alegações que as autoridades divulgaram sobre o que o atirador fez, certo? Eu sei. Quantas vezes dizemos que mensagens de texto são provas essenciais em casos criminais? Às vezes são ambíguas. O que eles quiseram dizer e tudo mais? Na minha opinião, isso aqui não tem ambiguidade nenhuma, mas eu vou debater sobre isso em 1 minuto. Mas depois, mais tarde no mesmo dia, Tyler Robinson fez sua primeira aparição no tribunal. Foi virtual. Ele apareceu pela cadeia do condado de Utah para o tribunal do 4º Distrito Judicial. Você poderia declarar seu nome? Tyler James Robinson. Obrigado por vir, Sr. Robinson. Sou o juiz Graff. Sr. Scortis. Boa tarde, meritíssimo. O senhor provavelmente já está ciente da minha presença ou do motivo de eu estar aqui, mas caso não esteja, não estou entrando como representante. Não sou advogado neste caso. Estou trabalhando com o condado para designar um advogado, mas precisamos que o senhor autorize a nomeação de um defensor. Obrigado, Sr. Scortis. Certo. Bem, quero analisar os critérios para indigência, mas essa é minha intenção, Sr. Scortison. Muito bem, e agradeço por estar aqui. Então, Sr. Robinson, o senhor tem direito a advogado. Se não puder pagar, o tribunal pode nomear um advogado para você. Eu analisei sua declaração de situação financeira e constatei que o senhor é indigente. Estou nomeando provisoriamente um advogado qualificado pela regra A para representá-lo em seu caso, Sr. Robinson. Juntamente com a apresentação de sua procuração, os advogados designados devem apresentar declarações ao tribunal detalhando suas qualificações conforme a regra 8 e a regra 8C. Desculpe, conforme as regras 8B e 8C para nomeação de advogado em casos com possibilidade de pena de morte. Determino que essas declarações sejam apresentadas antes da audiência de 29 de setembro, às 10 horas. Sr. Robinson também deseja informá-lo sobre seus direitos contra a autoincriminação. Tudo que disser hoje no tribunal pode ser usado contra o senhor e queremos proteger seus direitos constitucionais. Sr. Robinson, o senhor ficará sob custódia sem fiança. Sr. Scortis, há mais algum ponto que o senhor gostaria de abordar? Não, muito obrigado, meritíssimo. Passando para o Estado. Sim, meritíssimo Chad Grunander pelo Estado. Também estou acompanhado e eles estão listados como participantes: Ryan McBride, Lauren Hunt, David Sturgill e Carl. Chris Ballard, nós somos a equipe de julgamento neste caso. Tenho alguns pontos a levantar com Vossa Excelência. Apresentamos uma ordem de proteção pré-julgamento para Erica Kirk. Pedimos ao tribunal que revise e assine isso, Vossa Excelência. Obrigado. Eu revisei a ordem de proteção pré-julgamento e vou conceder a emissão desta ordem de proteção pré-julgamento em favor de Erica Kirk. Tem mais algum assunto para tratarmos hoje, advogado? Para informar o tribunal, acabamos de protocolar um aviso de intenção de buscar a pena de morte apresentado pelo promotor do condado de Utah, Jeff Gray. Isso deve constar nos autos. Por fim, gostaria apenas de informar ao tribunal e, neste momento, ao Sr. Robinson, que estamos prontos para reunir todas as provas deste caso e repassá-las à defesa o mais rápido possível. A regra 16 exige que forneçamos tudo o que utilizamos para fundamentar a denúncia e apresentar essas acusações dentro de 5 dias após a solicitação. Então isso estará pronto para ser entregue à defesa o mais rápido possível. Quero falar sobre isso agora. Vou chamar o renomado advogado criminalista Bradford Cohen. Bradford, bom te ver. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Primeiro de tudo, quero revisar o que acabamos de ver nessa audiência. Porque foi emitida uma ordem de proteção para Erica Kirk, certo? A viúva de Charlie Kirk, a viúva da vítima neste caso. Do que se trata isso? Sim, não é incomum. Normalmente é típico nesses tipos de casos, onde mesmo que o indivíduo não esteja recebendo fiança, o promotor sempre pede uma ordem de afastamento ou uma ordem de não contato. E o motivo disso é porque, caso uma terceira pessoa entre em contato, eles não querem que alguém ligue da cadeia e fale com o pai ou a mãe.
Não que isso vá acontecer nesse caso, mas estou dizendo que, em qualquer situação, eles não querem que a pessoa fale com mais ninguém e diga: olha, você deveria conversar com Érica ou ver se ela vai desistir da pena de morte ou algo assim. E é por isso que eles emitem essas ordens. Isso é comum nesse tipo de caso. Na verdade, não é comum só nesses tipos de casos. É comum em qualquer tipo de crime violento, seja qual for. Isso é devido às acusações de obstrução e manipulação de testemunhas. Há uma ênfase em garantir que ninguém a assedie ou tente falar com ela de qualquer forma. Claro, acho que esse pode ser um dos motivos. Como eu disse, acho que isso é muito típico, especialmente em casos de grande repercussão. Então, eu já tive casos de grande repercussão em que, especialmente nesses casos, eles não querem que ninguém relacionado ao caso entre em contato com a família da vítima ou com qualquer pessoa próxima a ela, amigos, qualquer coisa assim. E esse é, sabe, um caso realmente horrível. Então, eu não esperava que eles não fizessem isso. Né? Deixe-me colocar dessa forma. Eu achei que eles teriam alguma medida em vigor dizendo para não entrar em contato nem com a esposa dele, nem com os filhos, nem com nenhum dos familiares imediatos. Aliás, o tribunal decidiu que ele era indigente e nomeou para ele um defensor público conforme a regra 8. É a nomeação de um defensor conforme a lei de Utah, pois ele não pode pagar advogado particular. Muito interessante, porque parece que neste momento ele não está recebendo nenhum apoio financeiro da família ou dos amigos. Você ficou surpreso ao ouvir isso? Na verdade, não. Acho que, sabe, neste momento, esse indivíduo é persona non grata para todo mundo. Não vejo a família dele realmente se esforçando para pagar um advogado para ele, não sabendo o que eu sei, se for verdade, as conversas que ele teve com o pai dele, as conversas que ele teve com outro xerife que acabou ajudando ele a se entregar. Não me surpreende que ele não tenha o dinheiro ou que a família dele não vá dar o dinheiro para ele. Também não me surpreenderia se algumas dessas organizações radicais, realmente de esquerda, aparecessem com dinheiro para doar para ele. Sabe, nesses casos é realmente interessante como indivíduos que supostamente cometeram crimes horríveis acabam sendo apoiados por diferentes organizações ou de repente começam a receber cartas de amor e de alguma forma são colocados em um pedestal. E você vê isso em vários casos em que as evidências são esmagadoras, mas ainda assim existe essa necessidade de apoiar esse indivíduo, porque as pessoas apoiam, entre aspas, a causa que esse indivíduo supostamente defendia. E você vê isso com Mandião em Nova York, onde ele está recebendo um apoio incrível. E supostamente, você sabe, né, ele assassinou friamente um cara que tinha 2 filhos e uma esposa. Isso é comum nesses casos e não me surpreenderia ver isso. Acho que será difícil encontrar um advogado de defesa disposto a se arriscar por isso. Isso é sempre difícil porque, como advogados de defesa, é quase como ser médico, certo? Juramos defender a lei e fazemos um juramento de aceitar casos. Eu, pessoalmente, assumo casos pelos quais me sinto muito veementemente. Eu assumo casos pelos quais sou apaixonado. É claro que será difícil achar um advogado de defesa entusiasmado por esse tipo de caso. Já volto à defesa em um segundo. Eles citaram 29 de setembro às 10 horas. É uma audiência de renúncia, onde ele pode decidir se quer abrir mão de uma audiência preliminar, certo? Em Utah, ocorre uma audiência preliminar onde o promotor apresenta provas para verificar se há causa provável para levar o caso a julgamento. Se o juiz confirmar, ocorre a audiência de acusação e ele decide se é culpado ou inocente. Existe alguma vantagem em abrir mão ou não abrir mão de uma audiência preliminar? Não consigo imaginar qual seria a vantagem de abrir mão disso, porque você não gostaria de ouvir quais são as provas do governo. Sim, você está absolutamente certo. Então, em distritos onde eles têm audiências preliminares, e são vários, a Califórnia é um deles, você não quer abrir mão da sua audiência preliminar, porque é nela que você realmente começa a entender, ok, o que as testemunhas vão dizer, que provas eles têm, o que eles vão apresentar. E lembre-se, em audiências preliminares, o Estado costuma fazer jogos para não revelar todas as provas, mas quer mostrar a força do caso e das evidências contra o indivíduo. É um critério muito baixo para indicar causa provável de prender e acusar esse indivíduo pelo crime que lhe é atribuído. Normalmente esse não é o problema.
Na verdade, a questão aqui vai ser se eles querem ou não fazer esse tipo de espetáculo, sabendo das evidências que já estão disponíveis. Na minha opinião, você tem que fazer. Acho que é negligência não fazer e abrir mão dessa audiência preliminar. Acho que seria um grande erro em um caso dessa magnitude. Mas, novamente, sabe, pelas provas que eu vi, vai ser um caso muito difícil para qualquer um dizer que não foi ele. Isso me leva ao ocorrido hoje, certo? Eles fizeram várias acusações contra ele. Isso não é necessariamente certo. Ele fez isso, certo? Ele é culpado de ter feito isso? Ele é culpado de homicídio qualificado? Ele é culpado de obstrução? Ele manipulou testemunhas? Eu já falava disso antes. Existe uma montanha de evidências. Quero dizer, se eles dizem que tem o DNA dele, no rifle, na toalha, no gatilho e nas cápsulas de bala, e eles voltam com um mandado de busca, vão até a casa dele e encontram gravações em uma cápsula que combinam com outras gravações. E aí você tem os pais, que podem ser testemunhas em potencial. Você tem essa conversa com esse colega de quarto. Você e eu sabemos que mensagens de texto são provas essenciais. Não entendo como você diz que é ambíguo, quer dizer, ele supostamente admitiu que era ele. Disse, por que fez isso? Falou sobre as coisas. Provavelmente, só o assassino saberia sobre o rifle e as gravações. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da defesa, o objetivo vai ser tentar fazer com que nenhuma dessas provas seja aceita. Se essas provas forem aceitas, vamos argumentar que não atendem aos elementos específicos de homicídio qualificado ou agravantes, como presença de crianças ou motivação política. Esse é o objetivo? Sim, acho que o objetivo é minimizar isso o máximo possível. Essa seria a minha aposta. A única vantagem, quando estávamos falando sobre audiências preliminares, a única vantagem de abrir mão disso seria se houvesse algum tipo de negociação para tirar a pena de morte da mesa e não precisar submeter as pessoas a uma audiência preliminar. Não vejo isso acontecendo aqui. Acho que só podem atenuar as circunstâncias. Sei que há várias teorias da conspiração online. Vi os vídeos, eu vi as evidências do que eles estão apresentando. Eu li o depoimento do delegado, eu li aquelas mensagens. Eu acho que é quase uma tarefa impossível dizer que ele não fez isso. A confissão ao pai, a arma dada pelo avô e o provável depoimento do avô como testemunha. O próprio pai, obviamente, eles têm visões políticas muito diferentes pelos textos e coisas desse tipo que ele compartilhou com o colega de quarto. Eu não vejo isso sendo nada além de um caso de mitigação onde você está dizendo, ok, talvez os agravantes não atendam ao requisito. Talvez não seja manipulação de testemunha, mas mesmo com manipulação de testemunha, não é realmente um exagero quando você diz para as pessoas, ei, se livrem. Da mensagem, apague-a, não fale. Sim. Além disso, eles vão triangular os telefones e saber exatamente onde e quando ele esteve. Isso será uma montanha de evidências. Você teria que viver em outro planeta ou ser um completo idiota para achar que existe alguma maneira de livrar esse cara. Lá? Não tem como livrar esse aqui. E eu só quero te dar um aviso. Sim. Sou um pouco tendencioso porque já conheci Charlie Kirk várias vezes em eventos diferentes. E não importa o que você ache sobre as opiniões políticas de alguém ou até mesmo sobre as opiniões pessoais, ele era simplesmente um bom garoto para conversar. Um garoto engraçado, um garoto inteligente. E essas são as coisas que espero não se percam nesses casos em que você simplesmente fala sobre as evidências contra o réu e sobre o próprio réu. Espero que isso não se perca neste caso. E realmente, isso é uma verdadeira tragédia. Não que algum assassinato seja um bom assassinato, mas isso foi uma tragédia porque era o que consideramos alguém que está fora do campo de batalha. Ele era apenas alguém que estava dando sua opinião sobre as coisas e foi assassinado por causa da sua opinião. Digo o mesmo sobre o caso Mandione. Não me importa se você odiava Charlie Kirk. Não importa se você discordava de tudo o que ele dizia. Assassinato é sempre errado e nunca é a resposta. E para aqueles que não se convencem por esse argumento, o que você diria se alguém com uma opinião diferente da sua dissesse: sabe de uma coisa?
Você merece morrer e seu herói também por suas opiniões. Isso é perigoso. Falei isso com Mangione. Vou dizer agora. Não termina apenas com os executivos de planos de saúde. Isso vai para a política. Vá para o mercado imobiliário, para isso ou aquilo. Há pessoas, muitos inimigos na sociedade, o que pode gerar violência. Ok, vou descer do meu palanque porque... Foi um bom discurso. Mas pela defesa, olha, se eles conseguirem apresentar todas essas provas e isso for aceito no tribunal, quero dizer, é um caso muito forte. No entanto, você sabe, homicídio qualificado. Eles alegam que foi um assassinato durante a execução de um incidente. Em alguns casos, isso foi um sério risco de morte para outros. A ideia de disparar um tiro, sim, Charlie Kirk era o alvo, mas você está atirando em uma multidão aberta. A defesa pode argumentar que não se trata de homicídio qualificado? Há razões para questionar se isso foi mesmo um assassinato, por motivação política. Sim, ele foi morto justamente enquanto falava sobre violência armada e a comunidade transgênero, em um assassinato na presença de crianças. Eles insistiram nisso e, como exemplo, veja o caso de Mangione. Algumas acusações foram descartadas por não serem consideradas terrorismo. Não se encaixava na definição. É sobre isso que falamos? Isso é a única coisa que eles podem argumentar. Acho que será difícil. Como eu disse, tem algumas coisas em jogo, certo? A primeira coisa em jogo é se existe ou não jurisprudência em Utah que atenda a esses critérios, certo? Um tiro em uma grande multidão que é direcionado especificamente a um indivíduo, isso será considerado homicídio qualificado? Não conheço nenhuma jurisprudência que seja a favor ou contra isso. Acho que vai ser um caso difícil por causa disso. Então, eu acho que o segundo ponto é que é um caso difícil nesses casos de grande repercussão. Eu fiquei surpreso, não chocado no caso Mandion, porque achei a acusação de terrorismo um pouco incomum naquele caso, a acusação estadual de terrorismo por causa da forma como tudo aconteceu. Ao contrário deste, quero dizer, havia crianças presentes, certo? Foi uma grande reunião de 3.000 pessoas que trouxeram crianças e outras pessoas para esse evento. Acho que é a única coisa que eles têm, argumentar essas coisas. Mas até onde isso leva eles, né? No fim das contas, mesmo eliminando algumas dessas coisas, ainda é homicídio em primeiro grau. Ainda é caso de pena de morte. Mesmo sem isso, acho que ainda basta. Agravantes onde? Ainda vai ser um caso de pena de morte. Então é tipo, será que vale a pena o esforço nisso? Talvez para o advogado de defesa tentar marcar um ponto. Pode ser útil argumentar que isso não é manipulação de testemunha nem homicídio qualificado. É só um assassinato comum. Não sei, acho que esse é o único argumento deles na audiência preliminar, mas acredito que mais de... Eles vão à audiência preliminar apenas para ver o que tem lá fora e analisar as provas. Isso. Eles têm, e então tentam montar algum tipo de caso. Acho que, no final das contas, eles vão implorar para tirar a pena de morte do caso. E eu acho que isso é muito difícil, né? Acho que a família vai ter que discutir isso. Acho que isso vai pesar muito para a família Kirk. Acho que Erika Kirk vai ter voz nisso. E se ela acredita ou não que esse indivíduo deve ser condenado à morte ou não. Tenho minha opinião sobre isso, mas não sou da família da vítima, neste caso. E eu acho que ela terá sua própria opinião e seguirá de acordo com suas crenças religiosas e coisas desse tipo. Não me surpreenderia se Erika dissesse, sabe, para tirar isso da mesa. É muito difícil seguir em frente. Ele teria que aceitar se declarar culpado das acusações mais graves. Ele precisaria admitir culpa pelos agravantes. Um dos motivos pelos quais eles estão realmente buscando esses agravantes é porque, se você olhar para homicídio qualificado, segundo a lei de Utah, pode haver prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Pode haver prisão perpétua, sabe? Pode haver uma pena indeterminada de no mínimo 25 anos, que pode ser para o resto da vida. Então, de 25 anos à prisão perpétua. Se disserem para tirar a pena de morte, você ficará preso para sempre, sem dúvida. Isso seria... A única opção, sim. Isso seria a única... Coisa que eu poderia imaginar é que ele aceitaria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em vez de uma sentença de morte. Sabe, escuta,
Nesse tipo de caso, a menos que haja outros atenuantes que eu não conheça, é um caso horrível, horrível. E há argumentos dos dois lados da moeda: pena de morte, não pena de morte. Quando você é da família da vítima, acho que poucas pessoas diriam: ei, eu não quero a pena de morte. Mas a família Kirk é única. E eu acho que eles têm crenças religiosas fortes. Não sei como será, mas confio que tomarão a decisão certa. Bem rápido, antes de eu te liberar. Acusações federais? Isso está em consideração. Estou tentando entender quais seriam as acusações federais, se houver alguma. Sabe, então a arma obviamente não foi fabricada no estado em que foi disparada. Você poderia apresentar acusações federais por comércio interestadual. E se houvesse motivação política, poderia ser associado a um assassinato político. Existem algumas acusações que poderiam se encaixar nesse tipo de caso. Não sei se é esse o caminho que eles vão seguir. Acho que eles vão analisar. Novamente, acho que isso é muito motivado pela família do Charlie e por uma conversa com a família do Charlie. Não acho que alguém vá tomar uma decisão sem conversar com a família do Charlie. Ele tem uma ótima família que se reúne para conversar. Tenho certeza de que já tiveram muitas conversas aqui. Foi muito difícil assistir àquele funeral e tenho certeza de que eles tomarão a decisão certa, não sei. Há acusações federais possíveis? Sim, elas serão apresentadas? Tipo, de novo, eu acho que quem vai conduzir isso vai ser a família do Charlie. E eu não sabia que você conhecia o Charlie e tinha essa ligação. Então, sinto muito pela sua perda. Sinto muito pelo que tem acontecido na última semana. Ele era um... Cara incrível, ele era um cara muito engraçado. Ele era um bom garoto. Ele era um bom garoto. E isso é realmente uma pena. Como eu disse, não importa o que. Sejam suas crenças. E eu tenho amigos dos dois lados e sou amigável tanto com democratas quanto com republicanos. Essa é difícil de assistir e ficou ainda mais difícil quando descobri os detalhes. E ainda estamos nos estágios iniciais desse processo legal. Vamos continuar cobrindo aqui no Sidebar. Muito obrigado por participar, Brad, para Cohen. Sempre agradeço. Obrigado por me receber, Jesse. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.